Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, estamos hoje nas vésperas, no final do ano litúrgico. Domingo próximo, nós vamos celebrar a solenidade da festa de Cristo Rei. E as leituras bíblicas de hoje usam uma linguagem apocalíptica, escatológica, isto é, elas têm por finalidade, como objetivo, anunciar a esperança em tempos difíceis, em tempos de muitas tribulações, em que os cristãos sofrem muitas tribulações e perseguições por causa do reino de Deus. E em meio a tanto sofrimento e caos, e os símbolos representantes do mal não podem prevalecer diante da força do reino de Deus que está para chegar. O reino de Deus está próximo. E na primeira leitura, nós temos aqui o versículo 2 da primeira leitura do livro de Daniel. É o mais antigo anúncio da ressurreição do Antigo Testamento, em que muitos, os justos, irão renascer do pó da terra, e eles irão para a eternidade feliz, e os ímpios irão para a eternidade perdida, para o mal, a eternidade que é o inferno. Então os justos irá brilhar
como as estrelas do céu. Quem são os justos? Muitas gerações passaram-se e vai continuar passando, mas as minhas palavras não passarão. Até hoje, a Igreja de Cristo permanece de pé, mesmo diante de tantos caos na humanidade. A Igreja ainda é fiel, né? E as leituras bíblicas de hoje nos fazem refletir sobre a importância de estarmos preparados, vigilantes. E Jesus até utiliza o exemplo da figueira. Quando as suas folhas estão verdes, é sinal de que o verão está próximo. Então aqui a leitura faz refletir sobre a importância de estar preparado. Ninguém sabe o dia e a hora, e como nos alerta Jesus no Evangelho. O Evangelho incentiva-nos a viver a sabedoria de vida, no amor a Deus e aos irmãos. Esta deve ser nossa preocupação. Estar sempre alerta, atento com a prática do amor e da justiça. Pouco me importa se o mundo vai acabar hoje ou amanhã. Eu não estou muito preocupado com isso. Porque nós já vivemos no fim dos tempos. É guerras, corrupções, doenças, pandemias, catástrofes. A gente já está vivendo tudo o que a Sagrada Escritura nos diz. Mas ninguém sabe quando será a nossa hora. Então, para nós, o importante é não também ficarmos preocupados com essas questões, mas nos preocupar em viver sempre na graça de Deus. Vigilantes. E hoje muitas vozes se fazem ouvir a respeito do fim dos tempos. Muitos até utilizam-se de linguagens apocalípticas, aterrorizantes, não para incutir esperança, mas medo. Medo são os falsos profetas de hoje, que infelizmente acabam seduzindo a muitos, que se deixam levar pelos falsos profetas, né? E o Evangelho de hoje, as leituras bíblicas, vem nos dizer o contrário, que o cristão deve viver alegre, firme, na esperança de que o bem prevalecerá sobre o mal que existe no mundo. O bem, o último inimigo a ser vencido, será a morte. E com Cristo os justos hão de resplandecer na glória eterna, brilharão como as estrelas, e os ímpios, como as folhas das palmeiras secas, serão levadas pelo vento, esquecidos. Então esta é a catequese, a mensagem central para a nossa vida. O Evangelho não está querendo assustar ninguém, com nenhum fim de mundo. Ele quer dizer que a vida de cada um de nós é incerta, e devemos estar vigilantes para nos apresentar um dia diante de Deus. Portanto, nós não devemos interpretar ao pé da letra estas leituras apocalípticas. Não interpretar ao pé da letra os textos bíblicos. E assim descobrirmos
qual é a verdadeira mensagem catequética que a palavra nos quer transmitir. A palavra de Deus ensina-nos a difundirmos sempre a boa nova do Santo Evangelho. Boa notícia para os que se convertem e má notícia para os ímpios, que preferem continuar praticando o mal. Então, as palavras de Jesus, elas são para todos nós cristãos portadoras de felicidade, portadoras de paz, de esperança, de vitória. Por pior que seja a vida de um cristão, por pior que sejam as tribulações que os cristãos enfrentam, vai passar. Vai passar, como diz um provérbio: não há noite tão longa e tão escura que não termine com a aurora de um novo dia. Somente quem confia plenamente em Deus sente a sua presença protetora nas horas difíceis da vida. O mal não prevalecerá. Eis que hei de fazer um novo céu e uma nova terra. Recriar a humanidade, uma nova humanidade, em que o mal será banido. A aurora de um novo dia já desponta lá no horizonte. Essa é a mensagem para nós. E a humanidade não caminha, sobretudo os cristãos, não caminha para a destruição, não caminha para o caos, porque todo o mal será destruído, e teremos um novo céu e uma nova terra, onde o bem e a justiça hão de vencer. Portanto, irmãos e irmãs, mantenhamo-nos firmes na fé, na bondade e no amor de Deus, que jamais nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.